Eu vi uns vídeos teus também denunciando algumas coisas em escolas privadas, né? Ah, sim. Essa semana foi um babado. Essa semana foi a da... Como é que é o nome? Começa com A? A escola. Avenues. E teve a outra que era... A Mobile, que foi ano passado, que eu não sei. O que estava acontecendo nessa? São duas escolas privadas, é isso? Duas escolas privadas, de elite e tal. E o que estava acontecendo lá? Na Mobile foi assim, uma mãe me procurou, que depois se tornou uma amiga minha, Adriana. Ela me procurou falando que tinha um grupo de 87 pais da Mobile que estavam indignados por eles estarem... assim, na aula de português da Mobile, eles estavam dando a aula baseados numa versão homoafetiva da Anne Frank. Né? Ou seja, eles pegam um personagem do Holocausto, né? Tipo assim, que tá ali falando de um negócio muito sério que aconteceu no mundo, né? Que agride a comunidade judaica inteira. Então, eles pegam uma figura que representa isso tudo e transformam ela numa menina erotizada e homoafetiva. Então, e eles estavam dando esse material para crianças de 10, 11 anos. E aí essas mães... E era na aula de português, assim, não tinha nenhum contexto histórico para eles quererem falar sobre isso. Na história, então, ela era lésbica, é isso? Tá. Tipo, então mostrava ela se masturbando com a amiguinha. Assim, é uma coisa surreal, tá? Você recebeu fotos disso? Sim. Não, esse livro existe. Esse livro, isso aí existe para, na verdade, adolescentes a partir de 16 anos, se não me engano. Mas estavam mostrando para crianças de 11. Primeiro que não é um material para se ter na escola, né? Se você é um tarado e quer ver um negócio desse, beleza. Agora, você impor que crianças de 11 anos de idade vejam isso, né? E ainda deturpando o holocausto e tal. Então, esses pais me procuraram e eu fiz esse vídeo, né? Onde eu mostro algumas imagens também desse livro aí da Anne Frank. E aí, rolou o maior zum. Aí, tipo... Aí liguei pra Adrilles, aí foi pra Jovem Pan, foi pra Folha, começou a dar uma viralizada e... Só que o ponto o meu intuito, é o que eu falo, eu odeio essa cultura de cancelamento. Minha ideia não é cancelar a escola, cancelar o professor. Meu intuito é que, assim... Os pais, eles não estão sabendo o que está acontecendo nas escolas, privadas principalmente. Então, assim, em São Paulo acontece muito, né? O pessoal de poder aquisitivo mais alto, eles pagam uma nota ali na mensalidade e eles acham que estão em boas mãos porque eles estão pagando uma grana. Então, só pode estar rolando coisa boa, né? Para eu estar desembolsando 15 pau para meu filho ir para a escola, coisa ruim não vai ter. E não é isso que acontece, né? Então, teve esse caso da Mobile no ano passado. Mas que fim levou esse caso antes de ir pro próximo? Não, aí muita gente saiu da escola. Porque, assim, eu não sei nem... boa pergunta, eu não me lembro se retiraram o livro. Eu sei que deu um barulho, vários pais se reuniram, vários pais tiraram os filhos da escola. E até hoje eu tenho um pai que manda mensagem assim: eu ia colocar meu filho na Mobile, graças a Deus eu não coloquei pelo teu vídeo e tal. E aí... então depois disso que me veio a ideia do Doutrina Zero, né? Que eu comecei a criar essa história de Doutrina Zero. No começo era só um e-mail que eu tinha criado para as pessoas me mandarem denúncias de escolas. E aí você vai olhar assim. A conclusão que eu tenho é que a gente não tem para onde correr. Todas as escolas, as mais caras, as mais baratas, as escolas públicas, tá tudo. A gente tá no lamaçal. Que tipo de coisa aparece? Desde linguagem neutra até imposição de feminismo, imposição de vacina, professor falando que aluno não vai poder nem fazer a prova se não estiver apresentando a carteira de vacina. Todo tipo de coisa. Endosso a agenda LGBT. Então, tem um vídeo que eu vi um tempo atrás de um professor que obriga 2 moleques de, 9 anos a se beijarem na frente da classe. Então, assim, esse tipo de coisa acontece e muito, só que a gente não fica sabendo, né? Isso sem falar o mais leve, que é falar mal do governo federal, falar de política, fazer campanha pro Haddad, pro Lula, enfim, pro PT. Então tem muito isso. E aí que me veio... Então, através do Doutrina Zero, eu acabo recebendo esse tipo de denúncia, que já virou, assim, nada mais me assusta, tá? Tipo, nada mais me assusta. Mas o que aconteceu agora com a Avenues foi que esse menino... foi o seguinte, tinha um professor militante esquerdista que é interessante, isso não saiu em nenhum lugar. Ele era um professor de crianças de 9 ou 10 anos. E o que ele fez? Ele convocou de surpresa a tal da Índia, Sônia Guajajara, né, para fazer uma palestra sobre equidade de gênero. Coisa que eu falo, isso por si só já ia me deixar de cabelo em pé, porque isso não é... A escola não tem que falar sobre isso, mas beleza. Então ele trouxe para teoricamente falar sobre o empoderamento da mulher tipo uma viagem assim. Aí beleza. Chegou lá, o que ele fez? Ele foi nas salas dos alunos de 16 e 17 anos e convocou esses alunos. Por quê? Porque é o pessoal que está começando a votar. Então ele pegou, olha que mau caratismo desse professor, chama Messias Basques, né? Importante ressaltar. Esse cara foi lá, convocou esses alunos, sendo que nem era uma palestra para eles, mas ele convocou porque de última hora ele falou para a Índia Sônia
falar sobre o movimento sem terra, falar sobre redistribuição de terras indígenas, né, todas essas pautas do MST. E então ele convocou esses alunos. Só que o que acontece? É uma escola onde tem muita gente do agro, né? Pô, São Paulo é muito forte no agro. Então ele pegou, o Brasil todo na verdade. Ele pegou, ele deu o azar de pegar um menino, né, que é o Vitório, que ficou indignado, né? Na verdade já tinha um amigo dele filmando, né? Um amigo dele que é super do agro filmando as barbaridades que a Sônia estava falando. E aí o Vitório foi lá e quando abriram para perguntas, o Vitório pegou o microfone e falou: olha, discordo, quando você fala em redistribuição de terras, isso na verdade é invasão da propriedade privada, isso aí não é democrático, isso aí, né, que você tanto defende, né? Ele deu assim, ele falou pouco, mas falou bonito, assim, ainda mais no contexto em que ele estava, que depois fiquei sabendo que tinha uma plateia de professores assim falando: meu, sai daí agora, tipo, então ele foi bem corajoso. E aí quando ele saiu, o professor Messias Basques pega o microfone e dá uma lacrada no moleque, tá ligado? Ele fala assim: porque você o dia que você tiver um diploma da Harvard, né, o dia que você não sei o quê, você pode vir aqui porque... assim, foi tão absurda a fala dele. E aí, quando ele sai, os alunos começam a aplaudir esse professor, né, do lacre que ele deu. Pô, diploma em Harvard. E aí ele fala que mais que ele é... Ele era um cientista antropólogo, não sei que merda ele falou. Mas aí, o fato é que quando ele saiu, a molecada toda começou a aplaudir ele. Porque a molecada... adolescente gosta do lacre, né? Eles não estão preocupados com quem tá certo e quem tá errado. Eles gostam do lacre. Mas esse professor deu essa lacrada, todo mundo aplaudiu. E esse amigo do Vitório filmou, né? E aí mandou para várias mães, né? Para várias amigas. E aí a mãe dele, a Marcela... eu não sei nem se... Bom, enfim, a mãe dele entrou em contato com a escola no mesmo dia. Falou: olha, o professor desrespeitou meu filho. Isso, eu não estou de acordo com isso. Né? A escola não deu bola, não deu ouvidos, nem respondeu ela. A escola só foi responder a essa mãe 3, 4 dias depois, quando isso aí já estava em boca de Matilde, como fala, né? Já tinha circulado esse vídeo, já tinha viralizado. E aí a escola, ao invés de pedir desculpa, fala: olha, me desculpa, realmente a gente não tem que ter posicionamento ideológico. Uma escola não poderia fazer palanque político, inclusive, né? Pô, se nem no Lula-Palusa a gente pode fazer palanque político, imagina numa escola, né, privada. Mas enfim, eles não se desculpam em nenhum momento e eles falam que o aluno, na verdade, que foi petulante em ir lá desrespeitar o professor Messias e a Índia. E então eles falam nada, deixam tudo... enfim, aí essa mãe depois foi ter uma reunião lá com eles. E aí uma outra amiga minha, que inclusive eu jantei ontem, ela ficou indignada, assim, com isso. Muitas mães ficaram. Ela mandou uma carta também para a diretoria. E aí o tal do Andy lá recebeu ela, tal, depois ela tentar muito, né? Eles convocaram uma reunião com ela. E ela foi lá e ela falou assim: olha, é o seguinte, estão aproveitando... Ela é mais militante, então ela já tinha visto que tinha um livro circulando na escola para crianças também que chamava Jude is not Jack, uma coisa assim, tipo, para falar de uma criança trans, né? Que era um livro que eles estavam circulando ali entre os alunos de 6 anos, 7 anos. Ela falou assim: então eu quero aproveitar, não quero mais esse livro circulando, eu não quero linguagem neutra, porque ela descobriu também que estava rolando linguagem neutra, né? Tipo o famoso ELX, né? Elo, Dili. Ela falou: não quero mais linguagem neutra. E o diretor virou para ela e falou assim: olha, infelizmente, eu não vou tolher a liberdade dos meus professores. Então, veja como essa gente é ardilosa, né? Eles usam uma retórica da direita, né? De tolher a expressão de liberdade individual para defender a doutrinação ideológica de todos os tipos dentro de uma escola. E aí, assim, de novo, né? Como se trata de uma escola, né, privada, é o seguinte: se você não tá... Eles já deixaram muito claro a que eles vieram, né? Eles são esquerdistas, eles são progressistas, eles querem imputar essa agenda de ideologia de gênero, né? Eles estão alinhados com as ideologias do MST, inclusive. Então, assim, não coloca teu filho lá. Quantas escolas tem em São Paulo? Tem 1 milhão, né? Sei lá. Então, assim, é só trocar de escola. É isso que eu ia perguntar, porque o argumento da liberdade, pra mim, faz sentido. Faz. Mas o problema foi que quando as mães, quando essa minha amiga em específico foi lá conversar com a escola para matricular os filhos, nada disso foi dito, entendeu? Então não é uma coisa, é uma coisa muito velada, né? Então quando você vai lá conversar, eles mostram o campus, eles mostram a tecnologia, eles mostram, né, a modernidade. E aí quando você vai ver, teu filho tá, né, de unha rosa falando elo. Então chega o Enzo em casa, né, de moicano, piercing no nariz, falando Elks. Enzix. Então, esse é o problema, entendeu? A falta de transparência dessa escola foi uma coisa muito chocante. E o desrespeito do professor, né?
desrespeito de dar uma carteirada assim para um aluno, falar você não tem diploma, você não tem autoridade, né? O famoso argumento de autoridade. Então o teu ponto não é em relação aos argumentos e as ideologias que estão sendo divulgadas Também lá dentro. Também é, mas no final das contas do jeito deles. Que diga isso antes para os pais saberem que isso vai Exato. acontecer e poder decidir onde que vai colocar. Saca? Porque senão a gente podia entrar no campo de querer proibir também isso e entrar naquele negócio da censura e tal. Concordo. Agora, o que é muito errado é você ter instituições públicas a disseminação desse tipo de doutrina. Isso acontece na rede pública? Pra caramba. Pô, você tem escola pública que chama Paulo Freire, né? Então, assim, escola pública, assim, é método freiriano a toda, e ideologia, na verdade, freiriana, né? Porque o método é uma merda. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Na verdade, Paulo Freire, ele era um ativista comunista, né? Ele era um comunista mesmo, assim. E tanto que foi exilado durante anos, né? E quando ele voltou para o Brasil, ele foi laureado com alguns prêmios porque ele fez um projeto no Nordeste onde ele alfabetizou, não vou lembrar, 40 pessoas, pode ser? Num tempo recorde. Né? Ele tem uma metodologia que é... Ele alfabetiza as pessoas por blocos e de acordo com a situação onde elas estão inseridas, né? É social. Então, por exemplo, uma dona de casa, ele vai pegar essa mulher e vai falar, não, panela. Então, ele separa em sílabas, ele vai ensinar o pá, o né e o lá, né? E aí ele vai usar objetos que estejam ali, né, no dia a dia dessa pessoa. E aí, então, é uma forma de você alfabetizar uma pessoa de forma mais direcionada, né? Mas, enfim... E então, segundo consta nos autos, ele teve um certo sucesso em alfabetizar em tempo recorde essas pessoas no Nordeste. E aí a mídia comunista brasileira já fez um baita no estardalhaço a respeito disso. E na verdade esse método nem é dele, tá? Esse método é copiado de um cara lá do começo do século XX. Mas enfim, né? Aí imputou-se essa suposta vitória ao Paulo Freire, né? Esse desenvolvimento dessa técnica. E ele ficou famoso por isso, só que a ideia dele era mesmo disseminar a agenda comunista, né? Os valores marxistas e tal. Então, quando você fala em métodos freirianos, você está falando de toda uma agenda ideológica por trás, entendeu?